Jai Shila Prabhupada, sejam todos muito bem-vindos ao Mayapur TV Brasil, ao vivo, para aqueles que estão acompanhando a aula online, né? Sejam muito bem-vindos também a todos que vão assistir a gravação, seja no canal Vaishnava ou no Mayapur TV. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que estão presentes e os que vão assistir depois esta aula e agradecer também aí a Chaitanya Gosai Prabhu, aqui do canal, que me deu aí a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a consciência de Krishna, sobre Srila Prabhupada e o Srimad Bhagavatam. Bem, o verso de hoje, um verso muito interessante, um verso muito especial. Nós temos aí o canto 3, 3.1, né? O canto 3 aí, ele é dividido, como vocês sabem, em duas partes. O capítulo é o capítulo 9, Orações de Brahma, e o verso é o 26. Ok? Então vamos lá. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvinshesha Shunevadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bem, mais uma vez aí, sejam muito bem-vindos a todos que estão acompanhando ao vivo esta aula e também os que vão ver aí a nossa gravação, né? Seja no Mayapur TV, seja no canal Vaishnava. Bem, como eu disse, o verso de hoje, canto 3, capítulo 9, verso 26. Então, para aqueles que quiserem acompanhar, né, pegar aí o Srimad Bhagavatam, o verso é o 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nós vamos hoje fazer aí uma aula um pouquinho diferente, né? Na qual eu gostaria de fazer uma breve introdução antes de entrarmos no verso propriamente dito, ok? Estou vendo que os devotos já cumprimentando. Hare Krishna, devotos, minhas reverências a todos vocês, muito obrigado. Bem, então vamos fazer uma breve introdução. Para aqueles que já estão acompanhando, minhas reverências, para aqueles que já estão acompanhando o estudo do Srimad Bhagavatam na sequência, né? Sabem que este canto, ele se dá principalmente nesse primeiro momento do Srimad Bhagavatam, muito aí em cima da conversa de Vidura, né? De Vidura, assim, na verdade, de todo o contexto em que Vidura vai enfrentar, e principalmente ali na conversa, já nesse capítulo aqui, de Vidura com o famoso sábio Maitreya. Então, ali uma breve recapitulação do que foi visto até agora, e vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo essa recapitulação. É muito importante porque esse verso 26, ele é um verso que ele encerra uma parte, né, desse canto 3 do Srimad Bhagavatam e principalmente deste capítulo 9. Tá? Ele encerra uma parte ali. Né? Como eu disse, para aqueles que estão acompanhando, que estão vindo estudando aí todos os dias, sabe que esse nono capítulo, ele se inicia ali já com as orações do Senhor Brahma, né? Ele já se inicia ali com Brahma fazendo orações, a descrição de Maitreya, né, da oração do Senhor Brahma, e essas orações elas começam justamente no verso 1 e vão até o verso 25, né, que é o verso anterior. Tá? Mas vamos aí fazer uma breve recapitulação, tanto para quem não acompanhou todas as aulas, como para aqueles que vêm acompanhando. Né? Então, lá no capítulo 1, né, vocês viram aí as perguntas de Vidura, né, aquele contexto
em que Vidura vai receber, aí, por que não dizer, uma bênção de Krishna, e aí vem um primeiro ensinamento, né, na qual ele, por um desentendimento ali dentro do contexto ali da casa de Dhritarashtra, dos Pandavas, etc., ele acaba tendo que se retirar do lar, né, ele sai do lar, mas aquilo ali acaba vindo, de certo modo, como uma bênção para ele, e aí está um contexto interessante, né? A gente saber que muitas coisas ruins, desagradáveis na vida, muitas vezes acontecem por um arranjo de Krishna para algo melhor que vem depois. Né? Muitas vezes é difícil nós aceitarmos isso, entendermos isso, né? Mas com o passar do tempo nós vamos entendendo e, claro, a leitura, os estudos aí nos proporcionam muito. E essa parte de Vidura aqui no Srimad Bhagavatam deixa muito claro isso para nós, né? Na qual ele é obrigado a sair ali do lar, sair daquele contexto, e ele sai em viagem, então, em peregrinação, ele decide, então, sair em peregrinação, lá nós sabemos ali que vai acontecer ali a guerra de Kurukshetra, vai acontecer todo aquele contexto que nós conhecemos aí através, por exemplo, do Bhagavad Gita, né? E aí, então, o Vidura, então, sai em viagem, sai em peregrinação, ali visitando locais sagrados, encontrando sábios, até que finalmente ele encontra então Maitreya, né, o sábio Maitreya. Então nós vamos ver ali capítulo 1, as perguntas, né, a lembrança do Senhor Krishna, né, ele vai passar os passatempos, vai visitar vários lugares sagrados, até que finalmente lá no capítulo 4, Vidura vai se aproximar, vai se encontrar com Maitreya, vai começar a conversar com ele, vai haver toda aquela questão da descrição, né, da forma universal, perguntas que Vidura vai fazer para ele, e então Maitreya começa a descrever sobre o Senhor Brahma. E finalmente nós chegamos então no capítulo 9, que é esse que nós estamos, né, na qual então ele se inicia ali já logo no verso 1, com a famosa oração do Senhor Brahma. Essa oração é uma oração muito bonita, que o Senhor Brahma faz, na qual ele está ali glorificando o Senhor Krishna, né, Vishnu, no caso, ele está ali glorificando, como deve ser todas as orações, e ele busca ali, então, compreender o que está acontecendo, qual a origem dele. E é aí, neste momento, que nós chegamos, então, no verso de hoje, que é o verso 26. Como eu disse, vocês, para aqueles que estão acompanhando, já viram que as orações do Senhor Brahma, então, foi só as orações do Senhor Brahma até o verso 25, tá? E aqui no verso 26, então, né, quando o Senhor Brahma termina as suas orações, digamos assim, Maitreya, então, volta a falar ali com Vidura. Então, vamos lá agora, sim, no verso. O verso 26, então, 3:9-26, diz o seguinte, em sânscrito. Maitreya uvacha swasambhavam nishamyaivam ovidya samadhibhihi yavam manovachastutva viraramasakhinavat. Novamente. Maitreya uvacha swasambhavam nishamyaivam tapovidya samadhibhihi yavam manovachastutvam viraramasakhinavat. Bom, passando diretamente para a tradução dada aí por sua divina graça, Srila Prabhupada. O verso diz o seguinte: o sábio Maitreya disse: ó Vidura, após observar a fonte de seu aparecimento, a saber, a personalidade de Deus, Brahma orou por sua misericórdia, tanto quanto sua mente e palavras lhe permitiram. Tendo orado deste modo, ele se calou, como que cansado com suas atividades de penitência, conhecimento e concentração mental. Nós vimos ali também nos versos anteriores as descrições das penitências que o Sr. Brahma estava realizando justamente em prol do conhecimento, de obter esse conhecimento. E aqui o significado de Srila Prabhupada é muito interessante. Tem aqui vários, embora um significado bem pequeno, um significado aí que dá menos de meia página,
Há muitos pontos importantes aqui. Bom, significado dado por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A iluminação de Brahma no conhecimento foi devida ao fato de o Senhor estar situado dentro de seu coração. Ao ser criado, Brahma não pôde descobrir a fonte de seu aparecimento, mas apenas depois de muitas penitências e concentração mental, ele pôde ver a fonte de seu nascimento. E desta maneira foi iluminado através do coração. Tanto o mestre espiritual externo, depois nós falaremos sobre isso, né? Quanto o mestre espiritual interno são representações do Senhor. A menos que alguém tenha contato com tais representações fidedignas, não pode ele afirmar ser mestre espiritual. O Sr. Brahma não teve a oportunidade de aceitar a ajuda de um mestre espiritual externo, porque naquela época o próprio Brahma era a única criatura que havia no universo. Por isso, satisfazendo-se com as orações de Brahma, o Senhor esclareceu sobre tudo no âmago de seu coração. Então, mais uma vez o verso. Maitreya vacha swasambhavam nisham yaivam tapovidya samadhibihi yavam mano vacha stutva vararama sakinavat. Bom, então, um verso realmente muito interessante, com significado de Prabhupada muito importante aqui. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Tinamine Namachara Padaya Nitaya Pradaya Gurakadadamadana Gargara Matarime Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvinshesha Shonyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya cha patitanam pavanena. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, então, como eu disse, nós estamos vendo, né, então vocês estão acompanhando toda essa peregrinação, toda essa jornada de Vidura, né, por vários lugares sagrados, se encontrou aí em muitos momentos interessantes, mas finalmente ali o ápice, talvez, dessa jornada aí de Vidura foi o encontro, então, com Maitreya Rishi. E nesse momento aqui, então, Maitreya está explicando para Vidura que o Sr. Brahma, então, né, após observar a fonte do aparecimento dele, né, após olhar e ver, né, o nascimento dele de Vishnu, a própria Suprema Personalidade de Deus, vai orar pela misericórdia, né, que é justamente as orações que começaram ali no verso 1 até o verso anterior, e o verso 25, e vai orar pela misericórdia, né, de Vishnu, tanto na sua mente em palavras que lhe permitam, né, obter essa misericórdia. Após essa oração, então, o Sr. Brahma se cala. Aqui, no significado de Srila Prabhupada, Prabhupada vai dizer o seguinte: ele vai falar sobre a iluminação, então, do Sr. Brahma, que ele vai obter diretamente situado no coração. Agora, por que tem essa questão do mestre espiritual externo e interno? Bem, sabemos bem, Srila Prabhupada muitas vezes já falou sobre isso, né? Eu acredito que muitos que acompanham aqui o canal já têm um profundo conhecimento aí sobre os ensinamentos de Srila Prabhupada, e nós sabemos então que o mestre espiritual interno, né, Paramatma, Krishna no coração realmente, muitas vezes, para muitas pessoas, é algo um pouco difícil de obter ou de entender a realização, o ensinamento advindo
desse mestre espiritual interno, né? Sabemos aí que vivemos na era de Kali, sabemos que somos aí bombardeados constantemente com notícias, informações, entretenimento, uma série de coisas que nos tiram a atenção, nos tiram a pureza também, né? Muitas vezes aí somos contaminados por inúmeros motivos, né? Então isso nos faz ter uma dificuldade de obter essa capacidade, né, de ter essa orientação interna. E por isso que se faz tão necessário o chamado, então, aqui, como fala, do mestre espiritual externo. O que é o mestre espiritual externo? É aquilo que nós conhecemos propriamente dito como mestre espiritual, o guru, né? Aquele que nos dá a iniciação, Diksha, né? Ou o Shiksha Guru, né? Mas aqui nesse contexto, né, embora eu estou dizendo aí nós nessa era, nesse período, né, temos essa dificuldade, precisamos aí do mestre espiritual externo, ou até mesmo dos ensinamentos, né, de Srila Prabhupada, mas o Senhor Brahma aqui nesse momento, como nós vimos, ele vai olhar e vai ver o Senhor Vishnu, vai ver ali da onde ele nasceu, como ele surgiu, e vai obviamente orar a ele, porque ele não tinha o mestre espiritual externo, né? Sabemos aí que Brahma é o Criador. Então não havia, como Srila Prabhupada afirma aqui no seu significado, uma outra criatura ali naquele momento. Não tinha uma outra criatura, tinha apenas o Senhor Brahma. Então não havia a quem ele recorrer. Uma outra questão muito interessante aqui, que na verdade já é dito no próprio verso, é a parte final do verso ali, quando diz o seguinte, ó, tendo orado deste modo, ele se calou, como que cansado, olha que interessante, com suas atividades de penitência, conhecimento e concentração mental. Então, quer dizer, realmente para que ele pudesse obter esse conhecimento, pudesse obter essa capacidade de reconhecer o seu mestre espiritual interno, de reconhecer o que estava acontecendo ali, ele primeiramente passou por penitências das quais são descritas, né, vocês devem ter acompanhado nos versos anteriores, e Srila Prabhupada vai detalhar muito bem, são ali na contagem dos anos solares, né, em que aqui estamos falando aí de milhares de anos e de penitências aí impossíveis para os seres humanos comuns, vamos dizer assim, né? E de fato, Brahma passou por essas penitências, teve todo esse sacrifício, né, a palavra sacrifício aí, sacro ofício, né, um trabalho devocional, um sacrifício, algo voltado por um objetivo espiritual. Então ele vai realmente passar por todas essas penitências, vai passar por todas essas dificuldades para conseguir entender esse mestre espiritual interno, né? Daí vem um pouco também de um ensinamento bastante interessante para nós mesmos, tanto para entendermos a importância dos sacrifícios, ou a importância das penitências, né? Eu já fui questionado em aulas aqui, por exemplo, ou em aulas, né, presenciais, a respeito disso, a respeito da importância da penitência, do porquê da penitência, por que se fazer penitência, né? Qual o motivo dessas penitências. Então, na verdade, nós fazemos há muitas penitências que os devotos fazem, né? Quando, por exemplo, ao seguir os princípios, por exemplo, né, estamos aí deixando de seguir a moda, a tendência, né, habitual da vida na Kali Yuga, não deixa de ser uma penitência, como muitas vezes fazemos votos específicos, por exemplo, com objetivos espirituais, né? E aqui realmente vemos a necessidade da qual o próprio Senhor Brahma, né, que obviamente não estava afetado por tudo que nós estamos aqui na Era de Kali, todo esse turbilhão de informações e acontecimentos, ainda assim houve uma necessidade dele fazer essas penitências para conseguir alcançar essa iluminação do seu mestre espiritual interno. Então ele precisou de muita concentração mental, da qual está descrito nos 25 versos anteriores ali, o resultado disso, a oração profunda e muito bela que ele faz. Lembrando aí, né, que muitas vezes também, mas isso deve ser considerado de forma muito cuidadosa, né, instintos, não instintos não é a palavra, mas assim, como eu posso dizer, ensinamentos que nós podemos
obter, né, assim, realizações, como costumamos falar, né, que nós podemos obter aí, que possa vir deste mestre espiritual interno do Paramatma, né? Às vezes a gente, entre os devotos, acho que todos aqui sabem, né? Às vezes brinca falando o que que seu Paramatma está dizendo, né? O que que você sente a respeito disso. Então temos que tomar um pouco de cuidado se realmente estamos ouvindo, né, se temos ali a pureza, a capacidade, né, e isso é possível, né? Shri Chaitanya Mahaprabhu ensina que sim, que isto é possível, alcançarmos essa pureza, alcançarmos essa capacidade de entender o próprio mestre espiritual interno, de termos esse ensinamento advindo aí, né, por que não dizer aí do próprio mestre espiritual, por exemplo, através de sonhos, sabemos de muitas histórias dessas, né? Mas temos que tomar um cuidado de não confundir isso com os nossos próprios desejos, né? Com aquilo que queremos ouvir, aquilo que queremos que seja falado para nós, aquilo que no fundo queremos egoisticamente realizar. Então, devemos tomar um cuidado quanto a isso, né? Mas aqui, obviamente, o Senhor Brahma vai obter esse conhecimento, mas não foi, pode ver aí, de graça, digamos assim. Mesmo o Senhor Brahma, né, o devoto mais elevado, né, nós fazemos parte da linha, né, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, da linha do Senhor Brahma, sabemos que ele é ali o primeiro mestre espiritual, o primeiro devoto, o primeiro ser criado, estamos falando de uma alma muito elevada, e mesmo assim, vejam bem, ele precisou realizar penitências, ele precisou passar por, digamos, dificuldades, né? Ele precisou disso para alcançar essa capacidade de conhecimento, de elevação espiritual, da qual daqui para frente, inclusive, nos versos seguintes, vocês vão ver aí nos próximos dias, nas próximas aulas, como que se dá isso, né? Então, como que se deu esse conhecimento do Sr. Brahma, algumas descrições que Maitreya vai falar para Vidura. Bom, seguindo mais um pouquinho, então, no significado aqui de Srila Prabhupada, ali embaixo no finalzinho, né, onde Srila Prabhupada fala, então, né, a menos que alguém tenha contato com tais representações fidedignas, né, e aqui ele está falando, então, do mestre espiritual externo, tá? Então, quer dizer, o mestre espiritual, vamos dizer assim, o mestre espiritual propriamente dito, que nós conhecemos quando falamos imediatamente, né, o nosso mestre, nosso guru iniciador, né? Então, ao menos que alguém tenha contato com tais representações fidedignas, não pode ele afirmar ser um mestre espiritual, né? Então, quer dizer, o próprio mestre espiritual precisa de um mestre espiritual fidedigno ali e obter o conhecimento dele. Aqui está uma afirmação muito clara, e aí eu apenas quero citar aqui uma discussão já existente na ISKCON há décadas, né, a respeito dessa questão do Parampará. Bom, todos sabemos a importância do Parampará, sabemos o que é isso, sabemos a importância de um mestre espiritual fidedigno, Prabhupada novamente afirma aqui, mas é curioso como ainda existe, assim, às vezes uma ideia de que não se necessita de um mestre espiritual, uma personalidade, né? Quer dizer, você pode ali se basear apenas e unicamente no próprio Krishna ou em acharyas antigos, né, acharyas ali anteriores, sem precisar entrar necessariamente na corrente de sucessão discipular, né? Então, sabemos disso, que existiu isso no passado, por exemplo, né, alguns casos aí de reformas, né, mudanças aí de caminhos, etc., na qual, por exemplo, se dizia que o mestre espiritual era sempre Srila Prabhupada, e unicamente Srila Prabhupada, né, que não havia, né, necessidade ou assim, relevância de ter mestre depois de Srila Prabhupada, ou seja, se desfazendo, né, ou desconsiderando os mestres que vieram depois de Srila Prabhupada, ou seja, os discípulos de Srila Prabhupada, que consequentemente se tornaram mestres, e já a segunda geração, sabemos aí que hoje já estamos aí na segunda geração após Srila Prabhupada, né, encaminhando aí para a terceira geração. Então, veja bem, aqui, por exemplo, é um momento importante de se entender a importância de se aceitar o mestre espiritual que consequentemente aceitou o mestre espiritual anterior. Quer dizer, isso é importante, é relevante que se faça parte dessa sucessão discipular.
assim como, por exemplo, quando se quebra essa sucessão discipular, também é uma discussão relativamente atual dentro da ISKCON, no que se refere, por exemplo, quando um devoto tem a necessidade ali de uma reiniciação, por exemplo, quando há uma quebra da corrente da sucessão discipular. Né? Então, se há aquela necessidade de se reconectar novamente a esse parampará. Então, veja, novamente eu gostaria de ler essa parte de Srila Prabhupada. A menos que alguém tenha contato com tais representações fidedignas, não pode ele afirmar ser um mestre espiritual. Né? O que dizer, então, dos discípulos. Seguindo um pouquinho mais, Prabhupada vai dizer, então, o Sr. Brahma não teve a oportunidade de aceitar um mestre espiritual externo naquela época, pois ele era a única criatura existente. Por isso, satisfazendo então com as orações do Sr. Brahma, o Senhor esclareceu a ele, né, sobre tudo no âmago de seu coração. Então, claro, isso é possível, isso é ensinado aqui, não está no Srimad Bhagavata sem motivo. Há possibilidade, o próprio Chaitanya Mahaprabhu nos mostra essa possibilidade, mas vemos aqui a importância de se ter um mestre espiritual. Bom, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar aqui. Pegando agora especificamente esse contexto aqui do Srimad Bhagavata, Maitreya, ele é um sábio no qual vai ser uma referência importantíssima para Vidura aqui nesse momento. Sabemos aí, como eu já disse antes, que Vidura, né, teve todo um trajeto aí, de busca espiritual, de peregrinações, de sacrifícios, tal como o Senhor Brahma também teve que passar por determinados sacrifícios, onde finalmente Brahma vai obter então esse conhecimento do mestre espiritual interno. Vidura, que é interessante, então após aí a sua peregrinação, após as suas decepções que ele obteve, né, lá em sua família, teve que sair da casa, teve uma série de questões ali que já foi visto anteriormente. Ele vai então também passar aí por suas provações, vai caminhar, vai passar também por sacrifícios, dificuldades, até que finalmente ele vai encontrar Maitreya, né, que vai passar para ele ali todo este ensinamento a respeito aí da Suprema Personalidade de Deus, da fonte universal, enfim, uma série de questões importantíssimas que vão estar sendo descritas no decorrer aqui do Srimad Bhagavata, mas nesse capítulo aqui, o que chama muito a atenção é justamente a descrição do Sr. Brahma. Anteriormente, nós vimos, inclusive, né, vocês viram aí, quem está acompanhando, né, todos os detalhes aí dos versos anteriores, quando o Sr. Brahma faz orações, né, no meio das suas orações, inclusive, ele chega a descrever, né, algumas atividades do Sr. Krishna, ele chega a descrever ali a deusa da fortuna, né, ele chega a descrever assim, a forma como ele nasceu, os hinos védicos, né, ele descreve lá anteriormente, deixa eu ver se eu encontro aqui nos versos bem anteriores ali, lá no início, ali, por exemplo, no verso 19, né, na onde ele vai falar a respeito da contaminação material, né, os próprios princípios da religião, já vocês vão entender por que eu estou relembrando isso daqui. Enfim, lá no verso 17, né, o Sr. Brahma, nas orações, vai falar da tendência a executar trabalho tolo, todos os seus planos na luta pela vida serão subvertidos, enfim. Né? Aqui ele vai citar, né, o Sr. Shiva, inclusive, né, em versos anteriores, e por aí vai. Então, é muito interessante esse conhecimento profundo que o Sr. Brahma obteve aqui, demonstrado nessas orações, haja visto que neste verso se afirma que ele era a primeira criatura, a única criatura existente. Então, quer dizer, aqui o conhecimento do Sr. Brahma foi muito profundo, adquirido ali, ele adquiriu esse conhecimento de forma muito profunda por Vishnu, porque inclusive teve descrições ali de coisas que aconteceram no passado distante, né, em outros momentos. Então, imagina só, ele teve ali revelações muito significativas. O Sr. Brahma ia realizar toda
a construção, né? Aliás, isso no próximo verso vai falar justamente isso, né? Olha lá, o Senhor viu que Brahma estava ansioso, né, para a construção dos sistemas planetários. Isso vai ser o próximo verso, eu não vou entrar no próximo verso agora, mas vai ter toda uma descrição aqui da própria observação da suprema personalidade de Deus, que vai falar com Brahma, inclusive, né, a partir do verso 29 em diante ali, nós temos o próprio Vishnu, o próprio Krishna, falando com o Senhor Brahma, e aí depois ele desaparece e o Senhor Brahma vai criar. Mas, mesmo assim, antes da criação, ele obteve tanto conhecimento aqui, ele obteve tantas realizações, até mesmo provavelmente de períodos aí passados, eras passadas. Né? Vamos lembrar aí que é cíclico, né? Então quer dizer, mesmo o Brahma tem momento de nascimento e morte, embora isso se dê uma quantidade de anos solares aí realmente muito extensos, né? Mas acontece isso também. No entanto, aqui a realização dele foi muito profunda. Bem, isso dos pontos mais importantes aqui a ser visto neste verso, né? Tem mais uma coisinha aqui que nós poderíamos falar. Sim. A importância, né, da oração em si. Também eu gostaria aqui, para encerrar esse primeiro momento da nossa aula de hoje, falar sobre a importância realmente da oração. Né? Claro, isso parece um tanto óbvio para todos os devotos, para todos aqueles que seguem, né? Mas eu me refiro assim àquela diferença entre a oração sincera, né, o rezar mesmo, a oração sincera, a oração pessoal, né, com a diferença daquela oração que é o cantar dos mantras, que tem a sua importância, claro, mas o simples cantar dos mantras mecânicos. Né? Então, aqui vemos também o quanto foi importante e necessária a oração do Senhor Brahma, que se deu ali com as suas próprias palavras, e nós podemos lembrar aqui de livros que talvez muitos de vocês aqui já tenham lido também, né? Livros como Harinama Chintamani, Vrindavana Champo, enfim, o próprio livro de Krishna, né? O próprio Bhagavatam aqui mais adiante, né? Onde muitas vezes a própria Suprema Personalidade de Deus, Krishna, deixa muito claro a relação que ele aprecia de forma pessoal, o quanto ele aprecia que a relação do devoto para com ele seja de forma pessoal. Claro, Prabhupada vai nos mostrar aí nesse verso, deixa claro o quanto isso é importante que passe pelos mestres espirituais, né? Mas a relação pessoal, quer dizer, a oração pessoal. Então, ao cantar, né, dos mantras, ao cantar a recitação dos mantras, a importância que devemos lembrar, eu diria aí, por que não, né, muitas vezes até com anos e anos, aí, décadas de prática na consciência de Krishna, muitos de nós aí às vezes nos tornamos em alguns aspectos, podemos nos tornar, não necessariamente isso aconteça, obviamente, né? Mas podemos nos tornar um pouco mecânicos em alguns aspectos, né? Como por exemplo desse momento da oração, do cantar do mantra, aonde chegamos ali, fazemos a oração, cantamos o mantra, por exemplo, em frente ao altar, né? Ou enfim, em diferentes momentos, mas às vezes de forma um pouco mecânica. Então a lembrança de que isso não deve ser mecânico, mas deve ser de coração, deve ser sincero, deve ser pessoal. E aí eu me lembro de algo interessante que eu vi numa aula, esses dias eu acho que vale a pena citar aqui, na qual uma devota muito, assim, fez várias perguntas muito questionadoras, perguntas muito interessantes ali naquele momento, realmente, e uma dessas perguntas muito interessantes que essa devota fez foi a respeito disso, foi sobre o quanto ela poderia, ou até que nível ela poderia falar com suas próprias palavras ao orar a Krishna, por exemplo, né? Eu participei recentemente também vou acrescentar aqui isso, eu também participei recentemente de um encontro de japa, né, sobre a japa mala. Tem vários mestres aí que dão uma ênfase nisso, né? Por exemplo, Satinandana Maharaj, né? Acho que todos aqui talvez conheçam, se alguém não conheça, procura ele, Satinandana Swami, é muito interessante.
E nesse momento os devotos estavam falando sobre a importância de escrever cartas, né? Cartas a Krishna, cartas ao mestre espiritual, etc., porque isso nos torna mais pessoal. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui é essa ideia de fazermos orações realmente de forma pessoal. Poxa, somos personalistas e não impersonalistas. E todos aqui sabemos também o quanto Srila Prabhupada sempre reafirmou, sempre se aprofundou nessa questão de ser personalista e o impersonalista, o quanto, digamos, problemático, né, ou falho, de certo modo, pode ser. Então, novamente, eu volto ao ponto. A importância de fazer uma oração realmente sincera, de coração, não automática. Claro, não, né, mesmo fazendo uma cantar dos mantras, alguém pode falar assim, mas Prabhu, simplesmente eu cantar os mantras ali, por exemplo, em frente às deidades, quando abre o altar, e eu cantar os mantras, né, ou como é afirmado, né, com as mãos erguidas, cantar uma Mahamantra Hare Krishna, isso não é importante, isso não tem, claro que tem importância, é claro que isso conta, claro que isso tudo é importante, não há dúvida alguma, mas também não há dúvida alguma de que se você fizer aquilo também de forma muito particular, muito pessoal, isso vai fortalecer a sua fé e vai chegar àquele ponto em que o próprio Krishna afirma que ele gosta tanto, que é essa relação pessoal. O que eu estou querendo dizer? Nessas orações, onde você faz a sua oração, você canta ou faz a reza, né? Como em muitas religiões, aí você reza ou faz a oração, no caso nosso aqui, cantar dos mantras, né? E após o cantar dos mantras, então, por que não falar com as suas próprias palavras? Sim, você pode fazer isso, falar com as suas próprias palavras diretamente para Krishna. E é como eu disse, isso às vezes fica esquecido devido a, enfim, a nosso costume, né, virar algo mais ou menos mecânico. E eu particularmente acho muito interessante relembrar isso, especialmente para os devotos que aqui estão, né, participando, né, no estudo do Srimad Bhagavatam. Eu sei que tem devotos maravilhosos aqui, todos vocês que estão aí assistindo, né? Tem devotos aqui que participam no Mayapur TV. Tem devotos não, todos, né? 100% dos devotos que aqui participam no Mayapur TV, assim como aqueles que participam lá no canal Vaishnava também, são devotos maravilhosos, né? Os devotos aqui estão, aí tem devotos aí com anos de prática na consciência de Krishna, décadas, né? Assim como tem alguns que estão há poucos anos, mas que são muito sinceros. Mas temos que sempre estar atento a respeito dessa questão pessoal, essa questão de realmente fazer de coração, lembrar do mestre espiritual, não esquecemos essa relação pessoal, essa relação calma, né? Essa relação amorosa, esse momento em que você realmente tira para rezar, para orar ao Senhor Cristo, para pedir a Ele. Eu usei a palavra calmo aqui, né? Calma, uma oração calma, algo realmente, é, como eu posso dizer, assim, profundo mesmo, né? Introspectivo. É inevitável, para mim pelo menos, ao falar isso, é lembrar de um mestre, né? Estamos falando aqui dos mestres espirituais, que também eu acredito que todos aqui conheçam, que é Radhanatha Swami. Radhanatha Swami, né? Um discípulo de Srila Prabhupada, muito famoso, ele, dentre os seus, né, aspectos aí interessantíssimos, né, ele tem aí essa característica de ser muito calmo, muito tranquilo, né, muito devocional, né? Então, quem teve aqui a oportunidade de assistir a aula com ele, mesmo online, mesmo se for em vídeo, é, já percebeu isso, né? Ele fala com muita tranquilidade, ele sorri quando você faz uma pergunta, ele olha para você e sorri, e ele te responde de forma muito devocional. Então passa isso, né? Nós temos, claro, eu estou citando um exemplo, né? Um guru, né? Um mestre espiritual, mas nós podemos aí citar inúmeros, né? Vários exemplos dessa característica em especial que eu estou falando, né? Mas é algo que nos lembra isso que eu estou tentando explicar aqui. Essa oração de forma muito sincera. Né? Essa oração não de forma mecânica, embora mesmo de forma mecânica ela tem uma importância, mas a oração realmente sincera, de coração pessoal.
E é isso que a gente vê aqui, ou isso que nós vimos, né? Que nós vimos ali desde do verso 1 até o verso 25, que foram as orações do Senhor Brahma. E aqui nesse momento, então, Maitreya vai descrever sobre isso e vai descrever que o Senhor Brahma, né, embora não tenha tido ali o contato, a possibilidade de ter um mestre espiritual externo, ele pôde acessar, vamos dizer assim, né, para usar termos atuais, o mestre espiritual interno dele, ao ver ali a fonte de sua criação, o mestre espiritual interno que está situado ali então no coração do Senhor Brahma. Ok? Bem, então era isso que eu gostaria de falar em nossa aula hoje, fazer essa recapitulação, né, dos estudos aí que todos nós estamos fazendo aí no Srimad Bhagavatam desde o início. Para aqueles que não acompanharam, né, as aulas anteriores aí, eu aconselho fortemente que assistam, né, as aulas anteriores. Temos aí, aliás, eu citei aqui os devotos que assistem, que participam daqui, né, que são devotos maravilhosos aí. Alguns eu conheço, outros não tive a honra de conhecer pessoalmente ainda, mas nós sabemos também que os devotos que dão as aulas aqui também são devotos incríveis, devotos muito bons, muito preparados, né, todos eles, sem exceção nenhuma. Então eu aconselho fortemente que você assista às aulas anteriores aí também, né, se você não assistiu, né. Aí eu aproveito para falar também com os participantes aí do meu canal, o canal Vaishnava, né. Para quem não conhece, inclusive, eu tenho esse canal aqui no YouTube, se chama Canal Vaishnava, ok? Lá tem vários cursos, né, aulas, etc. Para aqueles que estão assistindo esse vídeo, então, gravado, né, pelo canal Vaishnava, entra aqui, né, vá lá, melhor dizendo, no Mayapur TV Brasil, para você acessar então essas aulas anteriores aí e observar. E, por exemplo, né, se não der para você assistir todas, pelo menos você assistir aí as aulas das orações do Senhor Brahma, para que você possa se situar bem nesse contexto que nós estamos falando. Bem, Srila Prabhupada Ki Jaya, Srimad Bhagavatam Ki Jaya. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou com acesso aqui no chat, né? Então, se alguém quiser enviar uma pergunta ou um comentário aqui pelo chat, eu acho que eu consigo ver aqui na tela e nós podemos aí abrir um pouquinho aí para uma conversa, para um comentário, né? Ou para responder aí alguma dúvida. Então, mais uma vez quero agradecer a todos que estão participando aqui dessa aula ao vivo, também a todos que vão assistir a gravação, e abro aí alguns minutos para quem quiser fazer um comentário ou uma pergunta, por favor, envie aqui no chat para nós. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Deixa eu ver se eu consigo já ir abrindo, mas ele geralmente aparece aqui na tela. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, enquanto ninguém manda nenhum comentário, eu quero brevemente fazer uma sugestão de leitura, né, que eu citei, acabei de citar aqui para vocês, que é, por exemplo, eu não estou com ele agora aqui, Shri Vrindavana Champu, para aqueles que tiverem a oportunidade de ler. É um livro maravilhoso, tá? Descreve ali, né, os passatempos do Sr. Krishna. Até onde eu sei, no Brasil, infelizmente, não tem ainda, pelo menos que eu saiba, não tem ainda uma versão impressa, né? Impressa com capa, né? Sendo vendida assim de forma editada, né? Mas é possível encontrar ele na forma de assim apostilado, né? Traduzido, né, para o português, tal, mas de forma apostilada. Quem tem a facilidade de ler em inglês, por favor, leia, né? É um livro muito bom. Eu citei aqui também o Harinama Chintamani, é o mesmo caso, né? Você pode encontrar aí na forma de apostila, né? Não tem. Fica a dica aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que está assistindo que faz parte aí
da BBT, por exemplo, ou tem alguma facilidade em alguma editora, alguma coisa, fica aqui a sugestão, né, da possibilidade aí de editar, de fazer esse livro, né, editar ele e colocar à venda, seria uma coisa muito interessante, né. Outra dica de leitura também, agora não está aqui perto de mim para eu mostrar para vocês, mas é um livro de Satyanandana Swami, né? Esse livro também teria que ler ele em outras línguas, né? Tem ele em inglês, espanhol talvez tenha também, ah, que é muito bom também, né? De Satyanandana Swami. O famoso livro, eu citei aqui agora há pouco, Radhanatha Swami, né? Talvez vocês saibam disso, que Radhanatha Swami tem um livro muito forte que todos vocês devem conhecer, né? A Jornada, né, de Radhanatha Swami, ele tem a jornada de um monge americano, de um swami americano, né? Até o nome do livro, ele é A Jornada para o Lar, se eu não me engano, isso traduzindo para o português, né? Fazendo uma tradução livre. Mas dei uma pesquisada e busquem esse livro também. Fica aqui uma sugestão maravilhosa de leitura, né, que, ao meu ver, todos esses livros que eu estou citando aqui, que tem a ver com o contexto de oração, de aprofundamento, de relação pessoal com Krishna, tem a ver justamente com o contexto aqui dos nossos estudos aqui desse verso, que é um verso muito breve, com um significado muito breve de Srila Prabhupada, mas que eu vejo como algo muito profundo, muito significativo, embora breve ali no tamanho, né? Mas muito profundo. E como eu disse, ele encerra então uma parte, né? Ele encerra ali um momento do do Bhagavata, em especial esse canto 9, ele vai até aqui as orações, até o capítulo, até o verso 25, e daqui em diante agora é Maitreya falando, né, a Vidura diretamente aí sobre essas orações de Brahma. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Temos aqui Padre Sérgio Pacheco. Hare Krishna, Jai. Seja muito bem-vinda. Eu acho, Padre Sérgio Pacheco, eu acho que o senhor é discípulo, o senhor que é discípulo de Chandramukha Swami, talvez, né? Sanatana Dharma Prabhu, eu acho, talvez, né? Não tenho certeza. De qualquer forma, bom, eu agradeço muito, então, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o Srimad Bhagavatam para todos vocês. Agradeço profundamente a todos aqueles que participaram até aqui. Né? Mais uma vez, eu quero convidá-los também a participar. Sim, Prabhu Padre, Sanatana Dharma Das, exatamente. Jai, Prabhu, Hare Krishna. Gostaria de conhecê-lo pessoalmente, quem sabe um dia ter a bênção de Deus, a bênção de Krishna de conhecê-lo. Tem muitas coisas para conversar e gostaria muito, será um prazer o dia que tiver essa honra. Bem, então, muito obrigado a todos vocês que participaram até aqui, do Mayapur TV Brasil, também do canal Vaishnava. Fica aqui o convite para vocês conhecerem lá o meu canal também. E do canal Vaishnava fica aqui o convite para vocês conhecerem, para aqueles que não conhecem. Será uma honra para o Mayapur TV Brasil. Mais uma vez agradeço pela oportunidade. Então, façamos aí as nossas orações todos os dias. Eu tenho o costume, desde pequeno, falando aí, inclusive, para o padre, né? Eu, como italiano, sou, como todos, né? De família católica, então, por muitos anos aí, aprendi a fazer orações antes de dormir, por exemplo, né? Uma prática que eu mantenho até hoje, né? Os devotos ali têm esse costume de cantar, por exemplo, em Sinhadeva, né? Assim como outros momentos, então, isso se faz tão importante fazer essa oração pessoal. Né? Então, fica aqui essa essa declaração, né? Essa dica, por que não dizer, né? Essa lembrança para todos vocês aí que já são maravilhosos aí, de fazer, de aprofundar essa oração pessoal, essa oração direta, essa oração amorosa, como uma reza mesmo, né? Uma oração, uma coisa. Eu não sei se eu estou deixando claro aqui essa ideia de fazer algo pessoal, de fazer algo profundo e não só ali mecânico, né, por quase que obrigação, embora mesmo isso tenha sua relevância também. Muito obrigado. Hare Krishna.
todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias ao Srimad Bhagavatam e todas as glórias aí ao Senhor Brahma, que tanto nos ensina também a Vidura e a Maitreya. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. Um bom dia a todos vocês, uma boa semana, que o Senhor Krishna os acompanhe em todos os momentos. Haribol, Hare Krishna.